paz do Senhor, igreja. Som. Louvar a Deus por essa oportunidade, aproveitando que você ainda está em pé. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Você que nos acompanha, nós temos 60 lares, 60 pessoas online. Então, nós louvamos a Deus, por certo, nosso pastor, agradecer, ao nosso pastor, na pessoa do nosso pastor Josemar, que nos confia, e ao pastor Samuel, e toda a liderança do Departamento de Família, por esta confiança. Gênesis capítulo 25, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se porventura houver alguém próximo a você, sem o exemplar da Bíblia Sagrada, que se você assim puder, que você possa abrir o texto e passar as mãos, desta família que nos visita e talvez não tenha o exemplar da Bíblia. Se você assim puder proceder, com certeza esta é a família Ade Cruz. Amém? Cumprimentar aqui, por certo, dentre esses que estão online, eu convidei alguns parentes, amigos, ali de Pernambuco, de Santa Catarina e também até dos Estados Unidos. Eu mandei o link deste culto, porque é um culto que nós cremos em que Deus, Ele continuará abençoando e agindo em nossas famílias. Eu preciso que Deus venha agir na minha família. E eu preciso. Amém? E eu creio. Amém? Que Ele assim fará. Gênesis capítulo 25, a partir do verso 20, é onde nós queremos ler com toda a igreja. Você pode acompanhar. Eu estou com a versão Almeida Corrigida Fiel e vou assim ler e peço a você para que acompanhe em sua Bíblia. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Aram, irmã de Labão, arameu. 21. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão de tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Eterno, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome nesta noite, por esta oportunidade, por este privilégio que temos, Senhor, nós que aqui estamos presentes neste templo, Deus, como igreja, como tua noiva, como teu povo redimido, lavado no teu sangue, comprado, Senhor. Nós também te louvamos por aqueles que estão online, se utilizando desta ferramenta, Pai, e que, Senhor, junto a nós, Senhor, nesta noite prestam também um culto racional a Ti. Pai, nós pedimos que mais uma vez o Teu Shekinah, Senhor, o Teu Espírito, Ele continue tendo gerência de nossas vidas, que Ele possa nos conduzir, ó Deus, nesta noite, a fim de que possamos, ó Pai, apresentar a Ti um culto verdadeiro, um culto racional. Portanto, Deus, pedimos que toda a intervenção, Pai, que todo sentimento, Deus, ó Pai, de dor física, Pai, que toda preocupação excessiva, Deus, que toda ação no reino espiritual, de potestades e principados, Pai, que pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, o Teu Filho, Pai, cesse agora a dor, cesse agora, Pai, toda perturbação na mente, todo sentimento de ansiedade, de preocupação, a fim de que esta vida, este homem, esta mulher, este lar, Senhor, receba, entenda, guarde
de Deus a tua palavra. É no poder, Senhor, e na autoridade do nome de Jesus que nós como igreja assim oramos e te agradecemos. Você pode dizer amém? Tome o seu lugar. Aleluia. Quero louvar a Deus pela vida de todos aqueles que com certeza estão aqui nesta noite orando, que oraram. Estamos diante de um texto que nos chama a atenção e que nos aponta uma família. Louvar a Deus também pela vida do meu pai, que por certo deve estar ali no Rio de Janeiro e também cultua conosco nesta noite. O texto nos mostra a vida de um homem que recebe a oportunidade de construir o seu lar. Interessante porque nós vemos uma família começando diante de uma problemática que ele já conhecia, porque Sara havia também sido acometida do mesmo fator, a esterilidade. E quando chega agora o momento em que Isaac está diante de sua esposa Rebeca, aí quando ele toma conhecimento deste fato, ele agora se coloca de maneira a qual eu creio que você assim também tem se colocado diante de todas as crises e situações. Aqueles que nos antecederam aqui nesta noite, por certo assim colocaram. Nós vamos buscar aquele que pode resolver. Nós vamos buscar ao Senhor. Isaac, tendo também consigo um experimento, tendo sido forjado nesse caminho, tendo sido a sua estrutura construída, porque até mesmo ele havia sido em um certo momento colocado sem perceber como oferta para ser apresentado ao próprio Deus. Isaac sabia que aquele momento era o momento propício para ele buscar e que ele não poderia recorrer a outro senão ao Senhor, a quem você tem clamado nesta noite, nesses dias. A quem você tem buscado nesses dias, para quem você tem colocado a sua família. Isaac, ele nos mostra aqui, nós vamos aprender que ele não diz que ele orou apenas, diz que ele orava insistentemente. E não era por um pouco de tempo. Se você é fácil fazer essas contas, não precisa ser um grande matemático. Nós vamos entender que por 20 anos, havia alguém orando e pedindo cura para a esterilidade de sua esposa, porque ele queria sorrir, ele queria realizações, ele queria viver sonhos. E eu creio que você está aqui nesta noite com sua família, pedindo ao Senhor para que você continue, para que você volte, para que você comece a ver realizações, comece a ver céus se movendo em seu favor e em favor da sua família. Então, a primeira problemática que eu quero aqui colocar, e junto com você, se você não está com a Bíblia aberta, é justamente sobre uma família sendo afrontada ou confrontada por uma esterilidade. Mas aqui essa esterilidade, o Espírito Santo trouxe ao meu coração quando nós recebemos o convite do Departamento Família. Ele ministrou no meu coração a respeito de esterilidade de um outro aspecto, porque nós vemos ele orando insistentemente. Ele sabe que Rebeca é estéril, sua amada então está fechada, entendemos que não há como gerar. Mas, querido, querida, lembre-se que Deus havia feito uma promessa a Abraão, e que esta promessa também viria sobre a sua descendência. Então havia sobre a vida daquele casal promessas a serem realizadas, assim como nesta noite há sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre a sua família promessas, e céus se movendo, porque Deus, Ele por certo, é o Criador e o projetor da minha e da sua família, e Ele se importa muito. Isaac orava, sim, pastor Isaac orava insistentemente. Pastor Samuel, ele orava por vida, porque quando ele olhava para Rebeca, o fator esterilidade dizia: aqui não sai, aqui não tem como gerar, aqui não tem como ter uma outra vida.
Ele orava por vida aonde a morte parecia tripudiar, onde a morte parecia de alguma forma levantar pendão e dizer: aqui não há como gerar vida. Mas Isaac continuava orando. 20 anos. Por quanto tempo você está orando? Por um filho, por uma filha, pelo seu esposo, por uma esposa. Nesta noite eu quero juntamente com você dizer: não pare de orar. Continue crendo, continue orando. Os céus estão se movendo, há um trabalhar de Deus no reino espiritual a favor do meu e do teu lar, da minha e da tua vida. Você que nos assiste, Deus está movendo nesta noite. Esteja você em que estado estiver, em que lugar você estiver. Isaac orava por sonhos. Ele orava por sonhos porque o que parecia tomar conta da mente de seus dias era pesadelos, era ansiedade, era depressão, porque olhava e não tinha como gerar. Então, como viver sonhos? Como viver, ter outro pensamento? Isaac orava por esperança, aonde parecia haver um painel de desesperança, aonde parecia de maneira totalmente clara não haver como ele pensar em um dia vivenciar tudo aquilo que Deus do seu pai havia prometido. Ele orava por realização de promessas, aonde a natureza física dizia em todo momento: estéril, estéril, esterilidade. Quantas famílias estão bloqueadas, quantas famílias neste momento estão presas, quantas famílias neste momento que no reino espiritual nós podemos dizer que há uma esterilidade espiritual que não permite a eles vivenciar os propósitos, vivenciar os sonhos, de sorrir, de ver realizações. Mas nesta noite nós estamos no lugar certo. Nesta noite nós estamos no lugar certo. E bom é que nós não estamos só. O mesmo Deus de Abraão, nesta noite Ele está também neste lugar. Aleluia! Olhamos para esse texto e vemos um Isaac, um homem. E é interessante isso, um pai ainda não, mas com o sonho de ser pai, que tinha uma realidade contrária de favorecimentos e realizações para a sua vida. Mas isso não fazia desistir. Irmão Washington, ele acreditava, ele continuava orando. Não eram 20 dias, não eram 20 semanas. Nós precisamos voltar ao quarto de oração. Nós tivemos uma experiência tremenda há algum tempo agora. Foram 21 dias em que nós, de maneira online, nos reunimos com alguns irmãos. E houve um momento em que eu estava orando em uma quadra aberta, no meio de onde estava sendo montado o encontro de casal. Um dia antes de Chagas, meu amigo que aqui está, que serviu comigo, né? Para ele o encontro começou no sábado, para nós na quinta, para a sexta. E mesmo assim, naquele momento nós estávamos ali, orando. E orávamos por lares, por filhos. Não é isso, irmão Washington? Assim como você também, nesta noite, tem orado, e você pode começar a orar, ou você pode voltar a orar. O segredo está na oração. Ontem nós tivemos esse momento com o nosso pastor, quando ele nos convocou pelo Instagram, e nós estivemos ali clamando. E olha, que oportunidade que Deus tem nos dado neste tempo, em termos da nossa missionária lá na Espanha, clamando por minha vida, por sua vida. Você ainda está orando por vida onde morte tem saltado? Mas de que forma? Porque às vezes você olha para aquele filho. Quantos pais estão esperando os filhos que saíram? O final de semana começou na quinta. Uma filha que o final de semana começou na quinta. E hoje ainda, eles não sabem aonde ela ou ele está. Mas não deixe, não pare de orar. Continue orando
Porque Deus sabe onde ele ou ela está. Porque Deus vai aonde este pai ou esta mãe não pode entrar. Às vezes se procura a pílula do dia seguinte na sexta-feira, e em algumas farmácias esses jovens, adolescentes procuram, já não há mais, se esgota, porque eles se preparam para ir para as festas. Mas dentro de boate, Deus também tem encontro com jovens e adolescentes. Dentro das matas, Deus encontra também, e eu tive uma experiência. Em um monte, enquanto se orava, alguém estava tentando tirar a sua vida, ele não conseguia puxar. Mas havia alguém orando naquele monte. Esse Deus é tremendo. Não sei se você está aí, a presença dele é real nesse lugar. Assim como eu creio que está presente em seu lar. Isaac orava por realizações, assim como você deve orar. Durante esses 21 dias eu tive a oportunidade de percorrer, não sou melhor do que você, eu tenho necessidade como você. E eu percorria dentro do meu lar a cada cômodo, porque eu vi, assim eu creio que Isaac também, ele teve essa experiência de ver a seu pai. Eu vi meu pai e minha mãe, quantas vezes, pastor Josemar, minha mãe, ela consagrava o azeite na cozinha, porque não tinha um óleo de unção, e como eu tomei azeite, e eu estou aqui. Até hoje eu vejo, Noêmia fazem 5 anos que Deus a tomou, mas até hoje eu vejo orações de Noêmia sobre minha vida. Deus continua fazendo valer as orações que aquela mãe fez. Oh, querido, querida, não deixe de orar, acredite. E de prova que o Deus que prometeu, Ele continua sendo fiel para cumprir cada promessa que Ele te fez. E antes que você sonhe, Ele já tem sonhado. Quando você vai nos Salmos, de número 139, você vai ver um Deus que, mesmo você ou eu como pai, não sabemos ainda definir qual é o sexo, mas Ele não precisa de ultrassonografia, Ele não precisa esperar o tempo, porque Ele que dá ordem para começar a vida. E por isso que Ele diz em sua palavra que ainda como substância, em substância informe, sem forma, mas Ele já está escrevendo os nossos dias. Ele já começa a escrever. Ele te dá a oportunidade de você descobrir, querer saber o que Ele está escrevendo e vivenciar o que Ele tem preparado. Mas Ele tem já para você um plano, Ele tem para você um projeto. E um projeto que Ele não precisa pagar. Ele não é o homem, Ele não pede acréscimo de tempo quando Ele entra numa luta. Ele não pede para sair da luta porque está cansado. Ele não chega atrasado, Ele chega no tempo certo. Ele sabe como agir, Ele sabe como direcionar. Ele sabe aonde muitas vezes você está, mesmo que você vai pensar, porque a própria palavra dEle vai dizer, antes que haja palavra em nossas bocas. Arabaço e de prova, Ele já sabe que nós vamos pedir. Será que nesta noite você pode confiar ao Senhor a sua vida e a vida dos seus filhos? Você pode confiar ao Senhor aquilo que você, porque entenda, nesta noite eu quero chamar a sua atenção para o texto. Rebeca não sabia o que estava acontecendo, e às vezes isso acontece, nós oramos, Deus dá resposta, porque naquele momento ela já estava com a madre aberta, ela não era mais estéril, o milagre havia acontecido. Mas entender o processo e vivenciar o processo, mas Deus não quer que Eliseu entenda, Deus não quer que o Wesley entenda o processo, Deus não quer que o evangelista Maurício entenda, compreenda, porque quem somos nós para querer compreender, ou melhor, conhecer aquilo que um Deus que nos fez, como diz o nosso pastor, um Deus que haja. Ele disse, haja luz, e até hoje, queridos, até hoje nascem estrelas, formam-se galáxias.
Arabaço e de polva. Anaço e de cadarás. E esse Deus, Ele chama cada estrela que pode estar nascendo agora, Ele chama pelo nome. Será que você pode nesta noite confiar de que sobre a sua vida há um cuidado, há um mover dos céus, que sobre a sua família, aonde estão os seus, estejam eles aqui, estejam eles em algum estado ou país, não há distância para o nosso Deus, não há nada que possa impedir o seu agir. Continuamos olhando para esse texto e vemos Isaac orando, e ele ora, e ele nos diz, ou melhor, nós podemos aqui ter o entendimento como devemos orar. Será que estamos orando por esperança de ver e viver, ainda que demore 20 anos ou mais? Você continua crendo na cura para todas as formas de esterilidade que você e sua família têm sido afrontados? E essas formas de esterilidade tentam anular a sua fé, frustrar a sua fé, apagar a sua esperança, fazer com que de alguma forma você desacredite, desista. Mas Isaac, ele não desiste, ele está ali ao lado. Interessante nesse texto, quando você lê, que Rebeca, ela não havia orado para que a sua madre viesse abrir. Mas Deus, às vezes, Ele permite processos em nossas vidas ou no seio familiar para nos chamar de volta ao quarto de oração. Porque agora você vê uma Rebeca, e se você está com a sua Bíblia aberta no verso 21, ou melhor, no verso 22, se assim é, por que sou eu assim? Por que isso está acontecendo comigo? Rebeca falando. E foi perguntar ao Senhor. O processo leva a Rebeca agora a estar diante do Senhor. Isaac orou insistentemente por ela. E aqui eu quero fazer uma observação. Ele, o Senhor, demonstra a riqueza e a sua graça e a sua glória, onde a natureza morta, a natureza do pecado, a natureza humana dizem não. Mas a sua glória, pela sua glória, pelo seu poder, nesta noite Ele age. Há uma luta dentro de seu ventre e ela não consegue entender o que está acontecendo. Uma luta que faz com que aquele momento de gestação, que seria um momento de alegria, de consternação, mas para ela é um momento difícil de entender. Quem você tem buscado nos momentos em que você não consegue compreender? Ei, o que você fará ou o que você tem feito com os diagnósticos? Com aquilo que o médico tem falado? Com o que os homens têm te colocado? Nesta noite, nós estamos aprendendo com esta família, com este casal, porque para Isaac, Rebeca era a sua família. Para Rebeca, a sua família naquele momento era Isaac. E naquele momento os dois estão diante dos céus, e os céus estão trabalhando. Havia gêmeos, duas forças, duas naturezas. E após a resposta de sua oração, agora a Rebeca estava perplexa com aquele sofrimento. Mas Rebeca e Isaac decidem confiar. Mesmo diante de um desconforto oriundo daquela gestação em seu ventre, ela que não havia orado, agora está orando e Deus responde. E aqui eu quero abrir um outro parênteses para você, que é pai, como eu sou, que é mãe, que muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo, mas há alguém que entende, há alguém que sabe o que vai na mente deste adolescente, que vai na mente deste jovem, que dizem: não, o senhor não vai me entender. Não, mãe, a senhora não vai me entender. Mãe,
é que é outro tempo, né, mãe? A senhora já passou, né? Mas existe um Deus que nunca fica fora de tempo. Por isso, nesta noite, eu quero convidar a você a estar nos pés do Senhor, porque Ele revela tudo. Ele sabe de tudo, o que vai na mente dele e dela. E Ele pode te auxiliar. Eu fico pensando, e nesta semana, Deus me trouxe esse texto, os filhos que teremos, ou os filhos que queremos ter. Escute isso, pai, mãe, podem ser diferentes dos filhos que sonhamos. E isso traz para aquele casal, para aquela família, uma polarização, desgastes. Nessa noite, neste culto da família, o Senhor também trará ajustes, porque às vezes estamos polarizados, estamos distanciados, e eu ouvi que foi falado aqui, por motivos às vezes da internet, da televisão, ou de outros fatores que têm levado às vezes estarmos em quartos, e eu não me excluo disso, eu também tenho vivenciado isso dentro do meu lar. Por isso que eu, como você, nesta noite, preciso da ação de Deus sobre a minha vida. Por isso que eu, junto a você e aqueles que estão cultuando conosco online, necessito que estejamos juntos, clamando uns pelos outros, porque nós temos em comum um Deus que pode agir, atender e trazer cura. Aleluia! Precisamos ter o cuidado com nossos desejos e expectativas. Devemos atentar para a atitude que Rebeca, como esposa, que ela vai a Deus, mas ela não vai somente a Deus, ela ouve o que está acontecendo. E no momento em que ela ouve, ela recebe aprendizado para estar com seus filhos, e conta com Deus que vai auxiliá-la, trazer sabedoria. Você, mãe, pai, precisa de sabedoria. Às vezes eu não sei mais o que fazer, pastor. Eu não sei mais como proceder. Eu não sei mais como tratar. Oh, querido, querida, eu glorifico ao Senhor porque você está no culto certo. Você está diante daquele que sabe tudo de pedagogia, daquele que te deu o privilégio de criar. Mas nós precisamos entender de que Elisa, antes de ser filha de Josias, ela é de Deus. Pedro Henrique, antes de ser meu filho, ele é de Deus. Nós temos apenas mordomia. E se Ele nos deu o privilégio, a alegria de cuidar, de criar, Ele também se coloca à nossa disposição. Espera que nós voltemos a Ele para o manual. E não tem manual, não vem com manual de instrução. Mas quando nós nos dobramos e oramos, Deus Ele vai te dar orientação de como o momento de você tratar, o momento de você corrigir, o momento de você falar ou estar calada, ou estar calado, o momento de simplesmente você levantar a sua mão, interceder, dobrar os seus joelhos do quarto, e às vezes mesmo sem haver palavras em seus lábios, mas Ele que nos entende, conhece o nosso íntimo, Ele nos ouve e age em nosso favor, a fim de que o seu nome seja glorificado. Mas o perigo que as famílias têm encontrado e têm enfrentado nesses dias é justamente de nossas idealizações e preferências. E quando nós olhamos para esta família, nós também podemos tirar lições. Porque quando nós colocamos idealizações e preferências na vida de nossos filhos, Rebeca, que estava queixosa pelo conflito em seu ventre, é a mesma Rebeca que talvez tivesse queixado, ou se queixado de ser estéril.
mas nós encontramos um casal distanciado, um casal polarizado, uma família polarizada em que cada cônjuge procurava se satisfazer, ou de alguma forma, podemos dizer, se suprir individualmente a sua afeição atípica por filhos. E eu, que sou filho de 3, Felipe, Gabriel e Pedro Henrique, 23, 20 e 14. Não tenho tanta experiência, mas vou falar do que eu vivo. Nós precisamos ter cuidado às vezes com preferências, de tratar a um melhor do que o outro, de darmos mais tempo a um do que a outro, de, mesmo sem perceber, deixar parecer que amamos mais a um do que a outro. E quando você vai para esse texto, para esta família, você encontra ensinamentos, porque enquanto nós olhamos para o Isaac, que olha para Esaú e se vê, se projeta, esse é o cara, mas esse daí caça, que é uma beleza, mas rapaz, olha só a pontaria. Há uma mãe que olha para o outro, mas como ele é dócil, porque enquanto um é guerreiro, enquanto um caça, como é muito prático, o outro é em tendas, cozinha muito bem. E isso traz para aquela família polarizações, desgastes. E quantas famílias estão sofrendo por este fator? Mas Deus nos trouxe nesta noite a este culto da família, para, se necessário for, nos corrigir, para nos fazer rever conceitos, comportamentos e ações. Eu e você só sairemos por aquela porta deste lugar, tendo o mesmo procedimento, se assim quisermos, porque estamos diante daquele. Eu não tenho esse poder, mas eu posso orar junto com você, aquele que tem o poder e que pode nesta noite agir e trazer cura, trazer restauração em nossos laços familiares. Os nossos filhos e nossas filhas nesta noite, nós podemos colocar diante do Senhor. Quando Rebeca se vê em uma situação conturbada, fora do seu controle, de seu conhecimento, ela busca ao Senhor. E é justamente os Salmos de número 71, verso 6, que eu busquei, quando diz: por ti tenho sido sustentado desde o ventre, tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. Deus, Ele sabe como agir, sabe como mudar. Quando eu lembro de um casal em que esse pai, ou melhor, ainda não pai, um esposo, nem esposo, alguém que vê, se projeta ou ele sonha, ele olha para uma morena, para uma jovem morena internada em um hospital tuberculoso no Rio de Janeiro, mas ele não vê a placa ou nome esterilidade, ele vê além, ele a vê curada. Ele, pela fé, se vê casado. Você pode, pastor, que isso? Ele começa a visitá-la naquele hospital. E ele, que havia perdido a sua mãe com 8 anos, órfão no Rio de Janeiro para servir ao exército, visitava. Criado por sua tia, era levado a tocar atabaques dentro de terreiro. Que sonhos! Poderia se dizer, há uma esterilidade estampada na vida desse jovem, mas ele não se deixava ser anulado. E Deus, Ele faz com que aquela jovem que ele visitava saia daquele hospital, cura, eles se casam. E Deus, que tem um projeto, que tem sonhos maiores do que os meus e do que os teus,
Ele que sabe, e que a sua palavra diz que a sua vontade é agradável, é boa, é perfeita. Aleluia! Deus faz com que a madre daquela mulher também se abra, mesmo havendo perdido alguns, primeiro, segundo, terceiro, ela volta a ter novamente a oportunidade de estar gestante. Aquela criança passa a ter algumas problemáticas essas que levam ela a percorrer, às vezes, os hospitais do Rio de Janeiro, já não mais com aquela criança em roupas, mas em sacos. E os médicos dizem: olha, quando essa criança vier a falecer, a senhora traz, porque o que nós podíamos fazer como médico, medicina, nós já fizemos. Mas eles, lendo esta palavra, não aceitavam esterilidade, não aceitavam morte tripudiar, aonde eles receberam de Deus uma palavra de promessa de vida, de famílias. Uma certa tarde, em um lar em que eles haviam ganho aquele casal, aquela criança expira e coloca o corpo dela em cima de uma mesa. Naquela tarde começam a vir multidão de pessoas, e quando em um dado momento vai passando um pregador itinerante, ele olha para aquela casa e aquela multidão e pergunta: o que está acontecendo ali? Uma criança acabou de falecer, de morrer agora. E ele se dirige para aquela casa, e quando ele adentra ali, ele pergunta: qual o nome dessa criança? Olha, os pais não chegaram a colocar nome, mas o nome que eles pretendiam colocar era Eliseu. Em março agora eu completei 52 anos. Onde havia esterilidade na vida da minha mãe e do meu pai, aonde a morte pensava tripudiar e dizer que Eliseu não viveria. Eu estou no lucro. Já era para mim ter comido raiz de capim de cemitério do Murundu, no Rio de Janeiro, há muito tempo. Escute, mas Deus, Ele tinha sonhos comigo, de que eu teria uma família. Isaac, ele também tinha isso sobre a sua vida. Ele lembrava que Deus havia falado: você será pai de multidões. Ele escutou, ele andava com seu pai. Lembra-se de quem seria colocado. E eu tenho hoje uma família. Você não entendeu? Aquela criança era eu. Nesta noite eu quero começar a concluir esta palavra dizendo a você: eu tomei apenas como esse testemunho como exemplo. Nós olhamos para Isaac, um pai que se apega a seu filho, um homem de casa, Rebeca. Mas eu quero começar a concluir dizendo que em nossas preferências, idealizações, às vezes nossa vida pessoal nos leva a buscar algumas referências. Eu tenho por certo que talvez me permita, irmã disse, evangelista Maurício, nenhum dos dois é paraquedista, mas nós temos uma jovem aqui abençoada. Mas nós temos também uma outra jovem abençoada que toca esplendidamente, casada ali com o nosso músico Josias. Apenas um exemplo, e quantos exemplos? Às vezes nós olhamos e queremos nos ver na outra família, enquanto Deus te deu uma família.
E se alguma coisa está incompleta, Ele é aquele que tem o poder de, nesta noite, restaurar e trazer ao lugar aquilo que está fora do lugar. Você não precisa mudar de família. Deus já te deu uma família. Ei, filho, filha. Ei, pai, mãe, nesta noite você precisa que o Eterno, Ele trabalha onde precisa ser trabalhado. E Rebeca entendeu isso. E Ele tem o poder, e Ele sabe como agir, como tirar polos e fazer com que nós estejamos unidos. Voltar a termos cultos domésticos. Voltar a estar orando e chorando juntos, abraçados. Deliberar perdão. Pai, eu preciso te pedir perdão. Oh, filho, mãe, eu preciso pedir perdão à minha filha, ao meu filho. Por isso que Deus nos trouxe a este lugar, nesta noite, neste culto da família. Porque Ele tem para nós cura, restauração. E neste momento, eu quero convidar você a estar de pé, porque a orientação de Deus está justamente também no Gênesis 26. E eu não vou ler o texto, já anotei aqui que diz: aonde então, pastor Eliseu, nós vamos buscar ajuda? Qual é a decisão que eu devo tomar? Como eu vou corrigir? Aonde? A orientação de Deus para Isaac foi uma orientação que o seu pai não procedeu. Quando você olha, a orientação está, eu vou ler apenas a orientação de maneira proposital: não desça ao Egito. Não desça ao Egito. Mas que orientação é essa, pastor? Lembra-se de Abraão? Ele desceu. Você não precisa repetir o erro dos seus pais. Vou repetir. Você não precisa repetir os erros dos seus pais. Deus, nesta noite, a orientação que Ele deu a Isaac serve para mim e para você, para que nós possamos mudar, viver aquilo que os céus têm para mim e para a sua vida. Se os seus pais erraram, você não precisa errar. Não desça ao Egito. O Egito, de uma metáfora, dizia de um lugar descrito na Bíblia como um lugar de opressão, de tentação. Devido à terra fértil próxima do Nilo, se entendia que era um lugar de solução. E o que nós estamos falando nos dias de hoje? Leva seu filho em tal lugar, lá vai resolver. Você precisa conhecer a fulana. Não, você precisa soluções imediatistas. Mas a orientação de Deus para Isaac é: não desça ao Egito. O requisito para que ele viesse a viver, e eu não vou abrir a Bíblia porque eu também anotei aqui, para que ele não viesse, diz assim: porque a você, está lá no texto, você abre depois lá em Gênesis 26, vai dizer: porque a você e a sua descendência darei todas estas terras. Então Deus estava mostrando a Isaac: olha, darei a você, a sua descendência, todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai, que fiz a Abraão seu pai. Nesta noite, Deus, Ele nos trouxe a este lugar para nos mostrar, para mostrar a Eliseu, para mostrar a Elizabeth, para mostrar a você o que está acontecendo. Mas Ele não vai nos deixar sair daqui sem trabalhar e sem agir. E a pergunta que eu quero fazer a você neste momento é se você, nesta noite, está disposto a aceitar a orientação de Deus e a seguir esta orientação e ver sobre a sua vida quebra de esterilidade, de polarizações, de todos esses conflitos que nós temos visto acontecer, que nós não estamos imunes, mas que nós temos alguém a quem podemos recorrer.
e Ele está interessado, Ele é o maior interessado em ver a minha e a sua família vivendo de novo sonhos, uma nova história. E se o pastor me permite, eu gostaria já de orar, e eu gostaria de perguntar: onde está você? Que nesta noite, porque antes de tudo você precisa tomar uma decisão pessoal. Às vezes você está afastado, às vezes você precisa, porque veja, a quem orou insistentemente por 20 anos, por cura no ventre? Isaac. A sua oração moveu um milagre que fez com que sua mulher se aproximasse e fosse orar. E agora, para quem é a orientação dizendo: não desça? E ele toma sua esposa e toma uma decisão de não descer e receber o que Deus tinha preparado. Qual é a sua decisão nesta noite? Eu quero orar por você. Aonde você estiver, levante as suas mãos. Você que sabe que precisa de oração nesta noite, que precisa. Se você quer tomar uma decisão, será feito um convite. Mas como famílias aonde estamos, eu quero orar com você. Quero convidar a minha esposa, eu vou chamar ela e meus filhos para estarem aqui, os dois que aqui estão. E eu quero apresentar a vida de Gabriel, meu filho que não está aqui. E que eu preciso que Deus visite Gabriel. Você crê que Deus pode visitar alguém da sua família? Então, nosso pastor nos permite que as famílias estejam próximas. Então esteja agora próximo à sua família. E dê a mão aí à sua esposa, aos seus filhos. Se você quiser levantar as mãos ao céu e direcionar para que lado fica a sua casa. É um ato profético. Que quando Deus chama Isaac, diz: essas terras eu vou te dar. E você pode nesse momento direcionar para um lar ou para onde está a sua casa. E eu quero orar com você, porque o meu tempo já terminou. Eterno, nesse momento eu quero apresentar a Ti, Senhor, ó Deus, as nossas famílias. Senhor, eu te apresento nesse momento, Pai, Senhor, cada família que ainda está, ó Deus, também online, que está cultuando conosco. Senhor, que Tu possa nesse momento visitar, ó Deus, e agir, aonde, Deus, nós não temos, às vezes, nem conhecimento de como começar a agir. Pai, por isso, Deus, que nós olhamos e lemos que Rebeca, naquele momento, ó Deus, ela busca primeiro a Tua presença, ela ora para entender o que estava acontecendo, para depois saber como começar a proceder. Senhor, que nesta noite o Senhor nos faça entender alguns processos que nós não, ó Deus, temos tido compreensão. Deus, que foge ao nosso entendimento, que, ó Deus, que a situação, ó Deus, que nós não estamos sabendo, ó Deus, às vezes lidar, mas o Senhor, ó Deus, que nos ama, que nos conhece, o Senhor sabe, assim como o Senhor revelou aquela mãe, ó Deus, que eram dos povos, que eram duas naturezas, que o maior serviria ao menor, ó Senhor, Pai, que o Senhor possa neste momento agir, ó Deus, Senhor, aonde nós não temos como agir, aonde os recursos não podem solucionar, aonde bens materiais não podem trazer cura, mas o Senhor pode agir, o Senhor pode nos dar direção, Pai, o Senhor pode neste momento tocar, visitar, ó Pai, trabalhar, Senhor, aonde, ó Deus, nenhum bisturi pode trabalhar, mas o Senhor sabe como neste momento, a Deus tocar, como o Senhor abraçar, como trazer a memória, trazer a lembrança, Deus, e nos ensina, nos perdoa, Senhor, que o Senhor possa nos dar diretrizes nesta noite, Pai, que possamos, que Teu Espírito Santo nos ajude a guardar,
Deus nos ajude, Senhor, ó Deus, a viver por esta palavra, por cada direcionamento, e que desta forma, ó Deus, possamos, Senhor, assim como, ó Deus, esta família teve este momento, possamos, ó Deus, também ter, ó Deus, um momento de conquistas, momento, Deus, ó Pai, de risos, momento, Deus, ó Pai, de realizações. Deus, e nós te pedimos que o maior momento aconteça em nossas vidas e na vida de nossas famílias, que é, Senhor, de um dia estar contigo na glória, a salvação, Deus, que nós pedimos, Senhor, para a vida de nossos filhos, que o Senhor, em meio a este tempo, ó Deus, de tantas, Senhor, inversões, de tantas mudanças, que o Senhor, ó Deus, nesta noite estenda tuas mãos sobre nós, venha aspergir o sangue do teu Filho em cada umbral de nossas portas, de nossas vidas, esconda-nos, faça, Senhor, cair por terra todo dardo, Senhor, toda palavra contrária, todas as situações contrárias, nós oramos e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Que Deus em Cristo assim nos abençoe. Eu quero agradecer também ao jovem Levi, mais o tempo, nós louvamos a Deus e agradecemos por essa oportunidade.